Preparação para a morte, de Santo Afonso Maria de Ligório. Santo Afonso Maria de Ligório foi um importante bispo, teólogo e fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, também conhecida como Redentoristas. Foi notável por suas contribuições em teologia moral e por sua profunda devoção espiritual. Dedicatória à Imaculada e Sempre Virgem Maria, a cheia de graça, a bendita entre todos os filhos de Adão, a pomba a rola, dileta de Deus, honra do gênero humano, delícia da Santíssima Trindade, habitáculo de amor, modelo de humildade, espelho de todas as virtudes, mãe do belo amor, mãe da santa esperança e mãe de misericórdia, advogada dos desgraçados, amparo dos fracos, luz dos cegos e saúde dos enfermos, âncora de confiança, cidade de refúgio, porta do céu, arca da vida, íris da paz, porto de salvação, estrela do mar e mar de doçura, intercessora dos pecadores, esperança dos desesperados, socorro dos desamparados, consoladora dos aflitos, alívio dos moribundos e alegria do universo. Um afetuoso e amante servo, ainda que indigno e vil, humildemente dedica esta obra. Advertência importante sobre o objetivo desta obra. Pediram-me algumas pessoas que lhes proporcionasse um livro de considerações sobre as verdades eternas e que se destinasse às almas zelosas de sua perfeição e do progresso no caminho da vida espiritual. Outras reclamavam um compêndio de matérias próprias para as prédicas em missões e exercícios espirituais. Para não multiplicar livros, trabalhos e despesas, entendi ser conveniente escrever a obra presente na forma que se vai ler, a fim de que possa servir para ambos os fins. Encontrarão nela os leigos assunto para meditar, por meio de 3 pontos em que é dividida cada consideração, e como qualquer desses pontos pode servir para uma meditação completa, adicionei-lhes afetos e súplicas. Rogo ao leitor que se não enfade ao ver que nestas orações se pede continuamente a graça da perseverança e a do amor de Deus, porque estas são as 2 graças mais necessárias para alcançar a salvação eterna. A graça do amor divino, disse São Francisco de Sales, é aquela que contém em si todas as demais, porque a virtude do amor para com Deus traz consigo todas as outras virtudes. Quem ama a Deus é humilde, casto, obediente, mortificado, possui, enfim, as virtudes todas. Por isso dizia Santo Agostinho, ama a Deus e faze o que quiseres. Pois aquele que ama a Deus evitará a todo transe ofendê-lo e só procurará agradar-lhe em tudo. Quanto à graça da perseverança, é por meio dela que se alcança a salvação eterna. Disse São Bernardo que o céu foi prometido aos que começam a viver santamente, mas que não é dado senão aos que perseveram até ao fim. Ora, a graça da perseverança, segundo ensinam os santos padres, só se concede àqueles que a pedem. Portanto, afirma São Tomás, requer-se contínua oração para entrar na glória. Segundo disse antes nosso Salvador, convém orar sempre e não desfalecer. Lucas capítulo 18. Tal é a causa porque muitos pecadores, ainda que hajam sido perdoados, não perseveram na graça de Deus. Alcançam o perdão, mas se esquecem de pedir a Deus a perseverança, principalmente no tempo das tentações, e recaem miseravelmente. Ainda que o dom da perseverança seja inteiramente gratuito e não o possamos merecer por nossas obras, podemos, todavia, diz o Pelo Soares, obtê-lo infalivelmente pela oração, segundo já havia dito Santo Agostinho. Esta necessidade da oração demonstraremos desenvolvidamente em outro opúsculo, que em breve publicaremos, intitulado A Oração, o Grande Meio, obra essa que, apesar de breve e, portanto, de baixo custo, é fruto de largo trabalho e, no meu pensar, utilíssima para todos. Atrevo-me assim a assegurar que entre todos os livros espirituais não há nem pode haver nenhum mais útil nem mais necessário para alcançar a salvação eterna do que esse que trata da oração. A fim de que as presentes considerações possam servir para a pregação dos sacerdotes, que têm poucos livros ou que não dispõem de tempo para os ler, acrescentei-lhes alguns textos da Escritura e passagens dos Santos Padres. Estas citações, ainda que breves, encerram elevado conceito, como convém à pregação da Palavra de Deus. É de observar que os 3 pontos de cada consideração formam um sermão completo. Por isso, procurei recolher em muitos autores os afetos que me pareceram mais próprios para mover o ânimo, expondo-os com variedade e concisão, a fim de que o leitor escolha aqueles que mais lhe agradem e os desenvolva à sua vontade. Seja tudo para a glória de Deus. Viva Jesus, nosso amor, e Maria, nossa esperança. Consideração 1. Retrato de um homem que acaba de expirar. És pó e em pó te hás de tornar.
Gênesis capítulo 3, versículo. Ponto 1. Considera que és pó e que em pó te hás de converter. Virá o dia em que será preciso morrer e apodrecer num fosso, onde ficarás coberto de vermes. A todos, nobres e plebeus, príncipes ou vassalos, estará reservada a mesma sorte. Logo que a alma, com o último suspiro, sair do corpo, passará a eternidade, e o corpo se reduzirá a pó. Imagina que estás em presença de uma pessoa que acaba de expirar. Contempla aquele cadáver, estendido ainda em seu leito mortuário, a cabeça inclinada sobre o peito, o cabelo em desalinho e banhado ainda em suores da morte, os olhos encovados, as faces descarnadas, o rosto acinzentado, os lábios e a língua cor de chumbo, hirto e pesado o corpo. Treme e empalidece quem o vê. Quantas pessoas, à vista de um parente ou amigo morto, mudaram de vida e abandonaram o mundo? É ainda mais horrível o aspecto do cadáver quando começa a corromper-se. Nem um dia se passou após o falecimento daquele jovem, e já se percebe o mau cheiro. É preciso abrir as janelas e queimar incenso. É mister que prontamente levem o defunto à igreja ou ao cemitério e o entreguem à terra para que não infeccione toda a casa. Mesmo que aquele corpo tenha pertencido a um nobre ou potentado, não servirá senão para que exale ainda fetidez mais insuportável. Disse um autor: vês o estado a que chegou aquele soberbo, aquele dissoluto. Ainda há pouco, via-se acolhido e cortejado pela sociedade. Agora tornou-se o horror e o espanto de quem o contempla. Os parentes apressam-se a afastá-lo de casa e pagam aos coveiros para que o encerrem em um esquife e lhe deem sepultura. Há bem poucos instantes ainda se apregoava a fama, o talento, a finura, a polidez e a graça desse homem. Mas apenas está morto, nem sua lembrança se conserva. Ao ouvir a notícia de sua morte, limitam-se uns a dizer que era homem honrado, outros que deixou à família grande riqueza. Contristam-se alguns porque a vida do falecido lhes era proveitosa. Alegram-se outros porque vão ficar de posse de tudo quanto tinha. Por fim, dentro em breve, já ninguém falará nele, e até seus parentes mais próximos não querem ouvir falar dele para não se lhes agravar a dor que sentem. Nas visitas de condolências, trata-se de outro assunto, e, quando alguém se atreve a mencionar o falecido, não falta um parente que advirta: por caridade, não pronuncies mais o seu nome. Considera que assim como procedes por ocasião da morte de teus parentes e amigos, assim os outros agirão na tua. Os vivos entram no cenário do mundo para desempenhar seu papel e ocupar os lugares dos mortos, mas do apreço e da memória destes pouco ou nada cuidam. A princípio, os parentes se afligem por alguns dias, mas se consolam depressa com a parte da herança que lhes couber, e talvez parece que até a tua morte os regozija. Naquela mesma casa onde exalaste o último suspiro, e onde Jesus Cristo te julgou, passarão a celebrar-se como dantes, banquetes e bailes, festas e jogos. E tua alma onde estará então? Afetos e súplicas. Agradeço-vos, meu Jesus Redentor, o não me terdes deixado morrer quando incorrera no vosso desagrado. Há quantos anos já mereci estar no inferno? Se eu tivesse morrido naquele dia, naquela noite, que teria sido de mim por toda a eternidade? Senhor, dou-vos graças por esse benefício. Aceito minha morte em satisfação de meus pecados e aceito-a tal qual me quiserdes enviar. Mas, já que haveis esperado até esta hora, esperai mais um pouco ainda. Dai-me tempo de chorar as ofensas que vos fiz, antes que chegue o dia em que tereis de julgar-me. Não quero resistir, por mais tempo, ao vosso chamado. Talvez estas palavras que acabo de ler sejam para mim vosso último convite. Confesso que não mereço misericórdia. Tantas vezes me tendes perdoado, e eu, ingrato, tornei a vos ofender. Senhor, já que não sabeis desprezar nenhum coração que se humilha e se arrepende. Salmos capítulo 59. Eis aqui um traidor, que arrependido recorre a vós. Por piedade, não me repilais de vossa presença. Salmos capítulo 50. Vós mesmo dissestes: aquele vem a mim, não o desprezarei. É verdade que vos ofendi mais que os outros, porque mais que os outros fui favorecido por vossa luz e vossa graça. Mas anima-me o sangue que por mim derramastes, e me fez esperar o perdão se me arrepender sinceramente. Sim, sumo bem de minha alma, arrependo-me de todo o coração de vos ter desprezado. Perdoai-me e concedei-me a graça de vos amar para o futuro. Basta de ofensas. Não quero, meu Jesus, empregar o resto de minha vida em injuriar-vos. Quero unicamente empregá-la em chorar sem cessar os ultrajes que vos fiz e em amar-vos de todo o coração. Ó Deus, digno de amor infinito, ó Maria, minha esperança, rogai a Jesus por mim. Ponto 2.
Cristão, para compreenderes melhor o que és, disse São João Crisóstomo, aproxima-te de um sepulcro, contempla o pó, a cinza e os vermes e chora. Observa como aquele cadáver, de amarelo que é, se vai tornando negro. Não tarda a aparecer por todo o corpo uma espécie de penugem branca e repugnante. Sai dela uma matéria pútrida, nasce uma multidão de vermes que se nutrem das carnes. Às vezes se associam a estes os ratos para devorar aquele corpo, saltando por cima dele, enquanto outros penetram na boca e nas entranhas. Caem a pedaços as faces, os lábios e o cabelo. Descarna-se o peito, e em seguida os braços e as pernas. Quando as carnes estiverem todas consumidas, os vermes passam a se devorar uns aos outros, e de todo aquele corpo só resta afinal um esqueleto fétido, que com o tempo se desfaz, desarticulando-se os ossos e separando-se a cabeça do tronco. Reduzido como a miúda palha que o vento leva para fora da eira no tempo do estio, tempo dos 5. Isto é o homem, um pouco de pó que o vento dispersa. Onde está agora aquele cavalheiro a quem chamavam alma e encanto da conversação? Entra em seu quarto, já não está ali. Visita o seu leito, foi dado a outro. Procura suas roupas, suas armas, outros já se apoderaram de tudo. Se quiseres vê-lo, acerca-te daquela cova onde jaz em podridão e com a ossada descarnada. Ó meu Deus, a que estado ficou reduzido esse corpo alimentado com tanto mimo, vestido com tanta gala, cercado de tantos amigos? Ó santos, como haveis sido prudentes, pelo amor de Deus, fim único que amastes neste mundo, soubestes mortificar a vossa carne. Agora, os vossos ossos, como preciosas relíquias, são venerados e conservados em urnas de ouro, e vossas belas almas gozam de Deus, esperando o dia final para se unir a vossos corpos gloriosos, que serão companheiros e partícipes das 5 glórias sem fim, como foram da cruz durante a vida. Este é o verdadeiro amor ao corpo mortal, fazê-lo suportar trabalhos, a fim de que seja feliz eternamente, e negar-lhe todo o prazer que o possa lançar para sempre na desdita. Afetos e súplicas. Eis aqui, meu Deus, a que se reduzirá também este meu corpo, por meio do qual tanto vos tenho ofendido, presa dos vermes e da podridão. Mas não me aflijo, Senhor, antes me regozijo de que assim se tenha que corromper e consumir-se esta carne que me fez perder a vós, meu sumo bem. O que me contrista é ter-vos causado tanto desgosto, indo à procura de míseros prazeres. Não quero, porém, desconfiar da vossa misericórdia. Vós esperastes por mim para me perdoar, e quereis perdoar-me, se me arrependo. Sim, arrependo-me, ó bondade infinita, de todo o meu coração, de vos ter desprezado. Direi com Santa Catarina de Gênova: meu Jesus, nunca mais pecarei, nunca mais pecarei. Não quero abusar por mais tempo da vossa paciência. Não quero esperar meu amor crucificado, para vos abraçar quando me fordes apresentado pelo confessor na hora da morte. Desde já vos abraço, desde já vos recomendo minha alma. Como esta minha alma tem passado tantos anos sem amar-vos, dai-me luz e força para que vos ame no resto de minha vida. Não esperarei não para amar-vos, até que se aproxime a hora derradeira. Desde já vos abraço e estreito ao coração, prometendo jamais vos abandonar. Ó Virgem Santíssima, uni-me a Jesus Cristo, alcançando-me a graça de não o perder nunca. Ponto 3. Neste quadro da morte, caro irmão, reconhece-te a ti mesmo e considera o que virás a ser um dia. Recorda-te que és pó e em pó te converterás. Pensa que dentro de poucos anos, quiçá dentro de alguns meses ou dias, não serás mais que vermes e podridão. Este pensamento fez de Jó um grande santo. À podridão eu disse: tu és meu pai, aos vermes, sois minha mãe e minha irmã. Tudo se há de acabar, e se perderes tua alma na morte, tudo estará perdido para ti. Considera-te desde já como morto, disse São Lourenço Justiniano, pois sabes que necessariamente hás de morrer. Se já estivesses morto, que não desejarias ter feito por Deus? Portanto, agora que vives, pensa que algum dia cairás morto. Disse São Boaventura que o piloto, para governar o navio, se coloca na extremidade traseira do mesmo. Assim o homem, para levar a vida boa e santa, deve imaginar sempre o que será dele na hora da morte. Por isso exclama São Bernardo: considera os pecados de tua mocidade e cora, considera os pecados da idade viril e chora, considera as desordens da vida presente e estremece, e apressa-te em remediá-la prontamente. São Camilo de Lelis, ao aproximar-se de alguma sepultura, fazia estas reflexões: se estes mortos voltassem ao mundo, que não fariam pela vida eterna, e eu que disponho de tempo, que faço eu por minha alma? Este santo pensava assim por humildade.
Mas tu, querido irmão, talvez com razão receis ser considerado aquela figueira sem fruto, da qual disse o Senhor: 3 anos já que venho a buscar frutas a esta figueira, e nunca, capítulos achei. Tu, que há mais de 3 anos estás neste mundo, quais os frutos que tens produzido? Considera. Disse São Bernardo que o Senhor não procura somente flores, mas quer frutos. Isto é, não se contenta com bons propósitos e desejos, mas exige a prática de obras santas. É preciso, pois, que saibas aproveitar o tempo que Deus, em sua misericórdia, te concede, e não esperes com a prática do bem até que seja tarde, no instante solene, quando te diz: vamos, chegou o momento de deixar este mundo. Depressa. O que está feito, está feito. Afetos e súplicas, aqui me tendes, Senhor. Sou aquela árvore que há muitos anos merecia ouvir de vós estas palavras. Cortai-a, pois, para que debalde há de ocupar terreno. Lucas capítulo 3, 7. Nada mais certo, porque, em tantos anos que estou no mundo, ainda não dei frutos senão cardos e espinhos do pecado. Mas vós, Senhor, não quereis que desespere. Dissestes a todos: aquele que me procurar, achar-me-á. Mateus capítulo 7. Procuro-vos, meu Deus, e quero receber vossa graça. Detesto, de todo o coração, as ofensas que cometi e quisera morrer de dor por elas. No passado fugi de vós, mas agora prefiro vossa amizade à posse de todos os reinos do mundo. Não quero mais resistir ao vosso chamamento. Quereis-me todo para vós e sem reserva entrego-me inteiramente. Na cruz, destes-vos todo a mim, todo me dou a vós. Senhor, vós dissestes: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a darei. Meu Jesus, confiado nessa grande promessa, pelo vosso santo nome e pelos vossos méritos, peço a vossa graça e o vosso amor. Fazei que dele se replete minha alma, onde antes morava o pecado. Agradeço-vos por me terdes inspirado o pensamento de dirigir-vos esta oração, sinal evidente de que quereis ouvir-me. Ouvi-me, pois, meu Jesus. Concedei-me grande amor por vós, dai-me um grande desejo de agradar-vos e depois a força de cumpri-lo. Ó Maria, minha excelsa intercessora, escutai-me vós também e rogai a Jesus por mim. Consideração 2. Tudo se acaba com a morte. O fim chega o fim. Ezequiel Pim. Ponto 1. Os mundanos só consideram feliz a quem goza dos bens deste mundo, honras, prazeres e riquezas. Mas a morte acaba com toda esta aventura terrestre. Que é vossa vida? É um vapor que aparece por um momento. Tiago capítulo 4, imbi. Os vapores que a terra exala quando sobem ao ar sob efeito dos raios solares oferecem às vezes aspecto vistoso. Mas quanto tempo dura essa aparência brilhante? Ao sopro do menor vento, tudo desaparece. Aquele poderoso do mundo, hoje tão acatado, tão temido e quase adorado, amanhã, quando estiver morto, será desprezado, olvidado e amaldiçoado. A morte obriga a deixar tudo. O irmão do grande servo de Deus, Tomás de Kempis, ufanava-se de ter construído casa magnífica. Um de seus amigos, porém, observou-lhe que notava um grave defeito. Qual? Perguntou ele. O defeito que encontro nela, respondeu-lhe o amigo, é que mandaste fazer uma porta. Como? Retorquiu o dono da casa. A porta é um defeito? Sim, acrescentou o outro, porque virá o dia em que por essa porta deverás sair morto, deixando a casa e tudo mais que te pertence. A morte, enfim, despoja o homem de todos os bens deste mundo. Que espetáculo ver arrancar este príncipe de seu próprio palácio para nunca mais entrar nele, e considerar que outros tomam posse de seus móveis, de seus tesouros e de todos os demais bens. Os servos deixam-no na sepultura coberto apenas com uma veste suficiente para cobrir-lhe as carnes. Já não há quem os estime, nem quem o adule, nem Santo Ambrósio. Se levam em conta as ordens que deixou. Saladino, conquistador de muitos reinos da Ásia, ordenou, ao morrer, que quando transportassem seu corpo à sepultura, um soldado precedesse o esquife, levando suspensa de uma lança a mortalha e gritasse: eis aqui tudo quanto Saladino leva para a sepultura. Quando o cadáver de um príncipe desce à sepultura, desfazem-se suas carnes, e nos restos mortais não se conserva indício algum que os distinga dos outros. Contempla os sepulcros, disse São Basílio, e não poderás distinguir quem foi o servo e quem o amo. Na presença de Alexandre Magno, certo dia, Diógenes mostrou-se muito absorvido em procurar alguma coisa entre um montão de ossos humanos. Que procuras aí? Perguntou Alexandre com curiosidade. Procuro, respondeu Diógenes, o crânio do rei Filipe, vosso pai, e não o encontro. Mostrai-me, se o podeis encontrar. Neste mundo todos os homens nascem em condições desiguais, mas a morte os iguala, disse Sêneca.
Horácio dizia também que a morte nivela os cetros e os cajados. Numa palavra, quando a morte chega, finis venit, tudo se acaba e tudo se deixa. De todas as coisas deste mundo, nenhuma levamos para a tumba. Afetos e súplicas, Senhor, já que me fazeis reconhecer que tudo quanto o mundo estima não passa de fumo e demência, dai-me força para livrar-me dele antes que a morte me arrebate. Infeliz de mim, que tantas vezes, por míseros prazeres e bens terrenos, vos ofendi e perdi a vós que sois o bem infinito. Ó meu Jesus, médico celestial, volvei os vossos olhos para minha pobre alma. Vede as feridas que eu mesmo lhe abri com meus pecados e tende piedade de mim. Mas para me curar, quereis também que me arrependa das ofensas que vos fiz. Já que me arrependo de coração, curai-me, agora que podeis fazê-lo. Salmos capítulo 45. Esqueci-me de vós, mas vós não me esquecestes, e agora me dais a entender que até quereis olvidar minhas ofensas, se eu as detestar. Ezequiel capítulo 18. Sim, detesto e aborreço-as mais que todos os males. Esquecei, pois, meu Redentor, as amarguras que vos causei. Doravante, prefiro perder tudo, até a vida, a perder a vossa graça. De que me serviriam sem ela todos os bens do mundo? Dignai-vos ajudar-me, Senhor, já que conheceis minha fraqueza. O inferno não deixará de tentar-me. Prepara 1000 assaltos para me reduzir de novo à condição de seu escravo. Mas vós, meu Jesus, não me abandoneis. Quero ser escravo de vosso amor. Sois meu único Senhor que me criastes, que me remistes e que me amastes sem limites. Sois o único que mereceis amor, e só a vós é que eu quero amar. Ponto 2. Achando-se Filipe II, rei de Espanha, às portas da morte, mandou vir seu filho à sua presença e, abrindo o manto real com que se cobria, mostrou-lhe o peito já roído de vermes, dizendo: Príncipe, vede como se morre e como se acabam todas as grandezas deste mundo. Foi com razão que Teodoreto disse que a morte não teme riquezas, nem poder, nem púrpura, e que tanto os vassalos como os príncipes se tornam presa de corrupção. Assim, todo aquele que morre, ainda que seja príncipe, nada leva consigo ao túmulo. Toda a sua glória acaba no leito mortuário. Salmos capítulo 48. Refere Santo Antônio que na morte de Alexandre Magno, exclamara um filósofo: Aí está quem ontem calcava a terra aos pés, hoje é pela terra oprimido. Ontem cobiçava a terra inteira, hoje basta-lhe um espaço de 7 palmos. Ontem dirigia exércitos inumeráveis através do mundo, hoje uns poucos coveiros o levam ao túmulo. Mas escutemos antes de tudo o que disse o próprio Deus. Por que se ensoberbece o pó e a cinza? Eclesiástico capítulo 10, 9. Homem, não vês que és pó e cinza, de que te orgulhas? Para que te serve consumir teus anos e teu espírito em adquirir grandezas deste mundo? Virá a morte, e então se dissiparão todas essas grandezas e todos os teus projetos. Salmos capítulo 145. Quão preferível foi a morte de São Paulo Eremita, que viveu 60 anos em uma gruta, a de Nero, imperador de Roma. Quanto mais feliz a morte de São Félix, simples frade capuchinho, do que a de Henriques VIII, que passou sua vida entre as pompas reais, mas sendo inimigo de Deus. É preciso considerar, porém, que os santos, para alcançar morte semelhante, abandonaram tudo, pátria, delícias, e quantas esperanças o mundo lhes oferecia para abraçarem vida pobre e menosprezada. Sepultaram-se em vida sobre a terra para não serem sepultados no inferno depois da morte. Como, porém, os mundanos podem esperar morte feliz, vivendo como vivem em pecados, prazeres terrestres e ocasiões perigosas? Deus preveniu os pecadores que na hora da morte o procurarão e não o hão de achar. Disse que então já não será tempo de misericórdia, mas sim de justa vingança. D. 32. A razão nos ensina esta mesma verdade, porque na hora da morte o mundano se achará fraco de espírito, obscurecido e duro de coração pelos maus hábitos que contraiu. As tentações então manifestar-se-ão mais violentas, e ele, que em vida se acostumou a render-se e a deixar-se vencer, como resistirá naquele transe? Seria necessária uma graça extraordinária e poderosa para lhe transformar o coração. Mas será Deus obrigado a lhe conceder? Ou talvez a mereceu pela vida desordenada que levou? E, no entanto, trata-se nessa ocasião da desdita ou da felicidade eterna. Como é possível, ao pensar nisto, que aquele que crê nas verdades da fé não renuncie a tudo para entregar-se inteiramente a Deus, que nos julgará segundo nossas obras? Afetos e súplicas. Ah, Senhor, quantas noites passei sem vossa graça! Em que estado miserável se achava então a minha alma? Vós a odiáveis, e ela queria vosso ódio.
Estava condenado ao inferno, só faltava executar a sentença. Meu Deus, dignastes aproximar-vos de mim, incitando-me ao perdão. Mas quem me assegurará que agora já me haveis perdoado? Ó meu Jesus, devo viver nesse receio até que venhais julgar-me. Contudo, a dor que sinto de vos ter ofendido, meu desejo de amar-vos e, sobretudo, vossa paixão, é redentor meu. Dão-me a confiança de que me acho em vossa graça. Arrependo-me de vos ter ofendido, ó soberano bem, e amo-vos sobre todas as coisas. Prefiro perder tudo a perder a vossa graça e o vosso amor. Quereis que sinta alegria o coração que vos procura. Crônicas capítulo 16, 10. Detesto, Senhor, as injúrias que vos fiz. Inspirai-me confiança e coragem. Não me lanceis em rosto minha ingratidão, que eu mesmo reconheço e detesto. Dissestes que não quereis a morte do pecador, mas que se converta e viva. Pois bem, meu Deus, eu renuncio a tudo e me converto a vós. É a vós a quem procuro, a vós a quem eu quero, a vós a quem eu amo sobre todas as coisas. Dai-me vosso amor e nada mais vos peço. Ó Maria, que sois minha esperança, alcançai-me a santa perseverança. Ponto 3. David compara a felicidade na vida presente ao sonho de um homem que desperta. Salmos capítulo 2. E comentando estas palavras escreve um autor: parecem grandes os bens deste mundo, mas na realidade nada são, e duram pouco, semelhante ao sonho que se esvai. O pensamento de que com a morte tudo se acaba inspirou a São Francisco de Borja a resolução de dar-se inteiramente a Deus. Incumbiram-no de acompanhar o cadáver da imperatriz Isabel de Granada. Quando abriram o ataúde, foi tal o aspecto horrível que ofereceu e o cheiro que exalou, que afugentou toda a gente. Só São Francisco, guiado pela luz divina, ficou a contemplar nesse cadáver a vaidade do mundo, e olhando disse: sois então a minha imperatriz, sois aquela diante da qual tantos grandes reverentes te ajoelharam. Isabel, para onde foi vossa majestade, vossa beleza? É assim, concluiu ele de si para consigo, que acabam as grandezas e as coroas do mundo. Não sirvo mais a um senhor que me possa ser roubado pela morte. E desde então se consagrou inteiramente ao amor do crucificado, fazendo voto de abraçar o estado religioso quando sua esposa morresse, o que depois efetivamente cumpriu, entrando na companhia de Jesus. Tinha razão, portanto, esse homem desiludido quando escreveu sobre um crânio humano: quem pensa na morte, tudo lhe parece vil. Quem medita na morte não pode amar a terra. Por que, entretanto, há tantos desgraçados que amam este mundo, porque não pensam na morte? Míseros filhos de Adão, diz-nos o Espírito Santo, por que não arrancais do coração os afetos terrenos, que fazem amar a vaidade e a mentira? Salmos capítulo 4. O que aconteceu a teus antepassados sucederá também a ti. Eles moraram nesta mesma casa, dormiram nesse mesmo leito, mas já não existiu. O mesmo acontecerá a ti. Entrega-te, pois, a Deus, meu caro irmão, antes que chegue a morte. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, com 9:10, porque o dia presente passa e não volta, e amanhã a morte poderia apresentar-se e nada te permitiria fazer. Procura sem demora libertar-te do que te afasta de Deus. Rompe sem tardança com todo o laço que te prende aos bens da terra, antes que a morte os venha arrebatar. Bem-aventurados os que, ao morrer, já se acham mortos para as afeições terrenas. Apocalipse, capítulo 14. Estes não temem a morte, antes a desejam e abraçam alegremente. Em vez de separá-los dos bens que amam, une-os ao sumo bem, que é o único objeto digno de amor e que os tornará eternamente felizes. Afetos e súplicas. Agradeço-vos, meu amado Redentor, o ter desesperado por mim. Que teria sido de mim se me tivesseis dado a morte quando tão afastado de vós me encontrava? Benditas sejam para sempre a misericórdia e paciência com que me tratastes. Rendo-vos sinceras graças pelos dons e luzes com que me enriquecestes. Não vos amava, nem me importava então ser amado por vós. Agora vos amo de todo o coração, e a pena que mais me acabrunha é ter desagradado a vossa infinita bondade. Atormenta-me esta dor, tormento, entretanto, que é doce, pois me traz a esperança de que já me perdoastes. Oxalá, dulcíssimo Jesus, tivesse morrido 1000 vezes antes de vos ter ofendido. Tremo só em pensar que no futuro posso tornar a vos ofender. Ah, Senhor, fazei-me antes morrer da morte mais dolorosa do que permitir que de novo perca a vossa graça. Já fui escravo do inferno, agora sou vosso servo, ó Deus de minha alma. Dissestes que amais a quem vos ama. Amo-vos, pois, sou vosso e vós sois meu. Como ainda posso perder-vos futuramente, peço-vos a graça de antes morrer que de novo vos perder.
Se tantos benefícios me dispensastes sem que eu os pedisse, já não receio me negueis este que vos peço agora. Não permitais que vos perca. Concedei-me vosso amor e nada mais desejo. Maria, minha esperança, intercedei por mim. Consideração 3. Brevidade da vida. Que é vossa vida? É vapor que aparece por um instante. Tiago capítulo 4:14. Ponto 1. Que é nossa vida? Assemelha-se a um tênue vapor que o ar dispersa e desaparece completamente. Todos sabemos que temos de morrer. Muitos, porém, se iludem, imaginando a morte tão afastada que jamais houvesse de chegar. Jó, entretanto, nos adverte que a vida humana é brevíssima. O homem, vivendo breve tempo, brota como flor e murcha. Jó 14:1-2. Foi esta mesma verdade que Isaías anunciou por ordem do Senhor. Clama, disse-lhe, que toda a carne é erva, verdadeira erva é o povo, seca a erva e cai a flor. 8. A vida humana é, pois, semelhante à de uma planta. Chega a morte, seca a erva, acaba a vida e murcha, cai a flor das grandezas e dos bens terrenos. A morte corre ao nosso encontro mais rápido que um corredor. E nós, a cada instante, corremos para ela. Jó capítulo 9. A cada passo, a cada respiração, chegamos mais perto da morte. Este momento em que escrevo, disse São Jerônimo, faz-me caminhar para a morte. Todos temos de morrer, e nós deslizamos como a água sobre a terra, a qual não volta para trás. Vê como corre o regato para o mar, suas águas não retrocedem. Assim, meu irmão, passam teus dias, e cada vez mais te acercas da morte. Prazeres, divertimentos faustos, lisonjas e honras, tudo passa. E o que fica? Só me resta o sepulcro. Jó. Seremos lançados numa cova e ali entregues à podridão, privados de tudo. No transe da morte, a lembrança de todos os gozos que em vida desfrutamos e bem assim das honras adquiridas, só servirá para aumentar nossa mágoa e nossa desconfiança de obter a salvação eterna. Dentro em breve o pobre mundano terá que dizer: minha casa, meus jardins, esses móveis preciosos, esses quadros raríssimos, aqueles vestuários já não serão para mim. Só me resta o sepulcro. Ah, com que dor profunda há de olhar para os bens terrestres aquele que os amou apaixonadamente. Mas essa mágoa já não valerá senão para aumentar o perigo em que se acha a salvação. A experiência nos tem provado que tais pessoas apegadas ao mundo, mesmo no leito da morte, só querem que se lhes fale de sua enfermidade, dos médicos que se possam consultar, dos remédios que os aliviem. Mas logo que se trata da alma, enfadam-se e pedem descansar, porque lhes dói a cabeça e não podem ouvir conversação. Se por acaso respondem, é confusamente e sem saberem o que dizem. Muitas vezes o confessor lhes dá a absolvição, não porque os acha bem preparados, mas porque já não há tempo a perder. Assim costumam morrer aqueles que pensam pouco na morte. Afetos e súplicas. Meu Senhor e Deus de infinita majestade, envergonho-me de aparecer ante vossa presença. Quantas vezes injuriei vossa honra, preferindo à vossa graça um indigno prazer, um ímpeto de cólera, um pouco de barro, um capricho, um fumo leve. Adoro e beijo vossas santas chagas, que vos infligi com meus pecados. Pelas mesmas espero meu perdão e salvamento. Fazei-me conhecer, ó Jesus, a gravidade da ofensa que cometi, sendo como sois a fonte de todo o bem, e eu vos abandonei para saciar-me em águas corruptas e envenenadas. Que me resta de tantas ofensas, senão angústia, remorsos e méritos para o inferno? Meu Pai, não sou digno de chamar-me vosso filho. Lucas capítulo 15. Não me abandoneis, Pai. Verdade é que não mereço a graça de chamar-me vosso filho, mas morrestes para salvar-me. Dissestes, Senhor, convertei-vos a mim e eu me voltarei para vós. Zacarias capítulo 1. Renuncio, pois, a todas as minhas satisfações. Deixo no mundo quantos prazeres se me podem oferecer e me converto a vós. Perdoai-me pelo sangue que derramastes por mim. Senhor, arrependo-me vos amor sobre todas as coisas. Não sou digno de vos amar, mas vós, que mereceis tanto amor, não desprezeis o amor de um coração que em outro tempo vos desprezava. A fim de que vos amasse, não me deixastes morrer quando me achava em estado de pecado. Quero amar-vos na vida que me resta, e não amar a nada mais que a vós. Assisti-me, meu Deus, dai-me o dom da perseverança e o vosso santo amor. Maria, meu refúgio, recomendai-me a Jesus Cristo. Ponto 2. Exclamava o rei Ezequias: minha vida foi cortada como por tecelão. Quando ainda estava urdindo, ele me cortou. Quantas pessoas andam preocupadas a tecer a teia de sua vida, ordenando e combinando com arte seus mundanos desígnios, quando surpreende a morte e rompe tudo.
Ao pálido resplendor da última luz, todas as coisas deste mundo se obscurecem. Aplausos, prazeres, pompas e grandezas. Grande segredo da morte. Sabe mostrar-nos o que não veem os amantes do mundo. As mais cobiçadas fortunas, os postos mais elevados, os triunfos mais estupendos, perdem todo o seu esplendor considerados à vista do leito mortuário. Convertem-se então em indignação contra nossa própria loucura as ideias que tínhamos formado de certa felicidade ilusória. A sombra negra da morte cobre e obscurece até as dignidades régias. Durante a vida, nossas paixões nos apresentam os bens do mundo de modo muito diferente do que são. A morte, porém, lhes tira o véu e os mostra na sua realidade. Fumo, logo, vaidade e miséria. Meu Deus, para que servem depois da morte riquezas, domínio e reinos, quando ao morrer, temos apenas necessidade de um ataúde de madeira e de uma mortalha para cobrir o corpo? Para que servem honras, se apenas nos darão um cortejo fúnebre ou pomposas exéquias, que de nada nos aproveitarão se a alma está perdida? Para que serve formosura do corpo, se não restam mais que vermes, podridão espantosa e, pouco depois, pó infecto? Ele me reduziu a ser como a fábula do povo, e sou um ludíbrio diante deles. Morre um ricaço, um governador, um capitão, e por toda parte sua morte será apregoada. Mas, se viveu mal, virá a ser censurado pelo povo, exemplo da vaidade do mundo e da justiça divina, e escarmento para muitos. Na cova será confundido com os cadáveres dos pobres. Grandes e pequenos ali estão. De que lhe serviu a galhardia do seu corpo, se agora não passa de um montão de vermes? De que lhe valeu a autoridade que possuía, se agora seus restos mortais estão condenados a apodrecer numa vala e a sua alma arrojada nas chamas do inferno? Oh, que desdita ser para os demais objeto de semelhantes reflexões, e não as haver feito em benefício próprio. Persuadamo-nos, portanto, que para remediar às desordens da consciência, não é apropriado o tempo da morte, mas sim o da vida. Apressemo-nos a pôr mãos à obra naquilo que então não poderemos fazer. Tudo passa e fenece depressa. Procuremos agir de modo que tudo nos sirva para conquistar a vida eterna. Afetos e súplicas. Ó Deus de minha alma, ó bondade infinita, tende compaixão de mim que tanto vos tenho ofendido. Sabia que pecando, perdi a vossa graça e quis perdê-la. Dizei-me, Senhor, o que devo fazer para recuperá-la. Se quereis que me arrependa de meus pecados, deles me arrependo de todo o coração, e tanto que quisera morrer de dor por havê-los cometido. Se quereis que espere o vosso perdão, espero pelos merecimentos de vosso sangue. Se quereis que vos ame sobre todas as coisas, tudo deixo. Renuncio a todos os prazeres que o mundo me pode oferecer, e vos amo mais que todos os bens, ó amabilíssimo Salvador meu. Se quereis, enfim, que vos peça alguma graça, ouso pedir-vos as seguintes: que não permitais vos torne a ofender, e que me concedais vos ame verdadeiramente. Depois fazei de mim o que quiserdes. Maria, esperança minha, alcançai-me estas duas graças. É de vós que as espero. Ponto 3. Que grande loucura expor-se ao perigo de uma morte infeliz e começar com ela uma eternidade desditosa por causa dos breves e miseráveis deleites desta vida tão curta. Oh, quanta importância tem esse último instante, esse último suspiro, esta última cena. Vale uma eternidade de gozos ou de tormentos. Vale uma vida sempre feliz ou sempre desgraçada. Consideremos que Jesus Cristo quis morrer vítima de tanta amargura e ignomínia para nos obter morte venturosa. Com este fito nos dirige tantas vezes seu convite, dá-nos suas luzes, nos admoesta e ameaça, tudo para que procuremos concluir a hora derradeira na graça e na amizade de Deus. Até um pagão, Antístenes, a quem perguntaram qual era a maior dita deste mundo, respondeu que era uma boa morte. Que dirá, pois, um cristão, a quem a luz da fé ensina que nesse momento começa a eternidade e se toma um dos dois caminhos, o do eterno sofrimento ou da eterna alegria? Se numa bolsa metessem 2 bilhetes, um com a palavra inferno, outro com a palavra glória, e tivesses que tirar à sorte um deles para seguir imediatamente ao lugar indicado, que precaução não tomarias para tirar o que desse entrada para o céu? Os desgraçados, condenados a jogar a vida, como tremem ao estender a mão para lançar os dados, dos quais depende sua vida ou morte. Com que espanto te verás próximo desse momento solene em que poderás dizer a ti mesmo: deste momento depende minha vida ou minha morte eterna. Decide-se agora se hei de ser eternamente feliz ou desesperado para sempre. Refere São Bernardino de Sena que certo príncipe, ao expirar, dizia atemorizado: eu,
que tantas terras e palácios possuo neste mundo, não sei, se morrer esta noite, que mansão irei habitar. Se crês, meu irmão, que hás de morrer, que existe eternidade, que se morre só uma vez, e que, dado este passo em falso, o erro é irreparável para sempre e sem esperança de remédio, por que não te decides, desde o momento em que isto lês, a praticar quanto puderes para te assegurar uma boa morte? Era a tremer que Santo André Avelino dizia: quem sabe a sorte que me estará reservada na outra vida, salvar-me-ei. Tremia um São Luís Beltrão de tal maneira que, em muitas noites, não lograva conciliar o sono, acabrunhado pelo pensamento que lhe dizia: quem sabe se te condenarás? E tu, meu irmão, que de tantos pecados és culpado, não tremes? Apressa-te em tomar o remédio oportuno, decide entregar-te inteiramente a Deus, e começa desde já uma vida que não te aflija, mas proporcione consolo na hora da morte. Dedica-te à oração, frequenta os sacramentos, evita as ocasiões perigosas e, se tanto for preciso, abandona o mundo para assegurar tua salvação, persuadido de que, quando esta se trata, não há confiança que baste. Afetos e súplicas. Quanta gratidão vos devo, meu amado Salvador, como pudestes prodigalizar tantos benefícios a um traidor e ingrato para convosco. Criastes-me, e criando-me, já prevíeis quantas ofensas vos havia de fazer um dia. Remistes-me, morrendo por mim, e já então víeis toda a ingratidão com que havia de proceder. Apenas entrando no mundo, afastei-me de vós, entreguei-me à morte e à corrupção, mas vós, por vossa graça, me restituístes a vida. Estava cego e me abristes os olhos. Tinha-vos perdido e fizestes que vos tornasse a encontrar. Era vosso inimigo e me oferecestes vossa amizade. Ó Deus de misericórdia, fazei-me conhecer o muito que vos devo e que chore as ofensas que vos fiz. Vingai-vos de mim, dando-me dor profunda de meus pecados, mas não me castigueis, privando-me de vossa graça e do vosso amor. Ó Pai eterno, abomino e detesto acima de tudo os ultrajes que fiz. Tende piedade de mim, por amor de Jesus Cristo. Olhai vosso Filho morto na cruz, e desça sobre mim o seu sangue divino para lavar a minha alma. Ó Rei do meu coração, vento o vosso reino. Estou resolvido a repelir toda a afeição que não seja por vós. Amo-vos sobre todas as coisas, vinde reinar em minha alma. Fazei com que vos ame como único objeto de meu amor. Desejo agradar-vos quanto me for possível no tempo da vida que me resta. Abençoai, meu Pai, este meu desejo, e concedei-me a graça de permanecer sempre unido a vós. Consagrou-vos todas as minhas afeições, e doravante só quero ser vosso, ó meu tesouro, minha paz, minha esperança, meu amor, meu tudo. Tudo espero de vós pelos merecimentos de vosso Filho. Ó Maria, minha rainha e minha mãe, ajudai-me pela vossa intercessão. Mãe de Deus, rogai por mim. Consideração 4. Certeza da morte. Foi estabelecido aos homens morrer uma só vez. A sentença de morte foi escrita para todo o gênero humano. É homem, deves morrer, dizia Santo Agostinho. Só a morte é certa, os demais bens e males nossos são incertos. É incerto se o recém-nascido será rico ou pobre, se terá boa ou má saúde, se morrerá moço ou velho. Tudo isto é incerto, mas é indubitavelmente certo que deve morrer. Magnatas e reis também serão ceifados pela morte, a cujo poder não há força que resista. Resiste-se ao fogo, à água, ao ferro, ao poder dos príncipes, mas não se pode resistir à morte. Conta Vicente de Belvais que um rei da França, achando-se no termo da vida, exclamava: com todo o meu poder, não posso conseguir que a morte espere mais uma hora. Quando chega esse momento, não podemos retardá-lo nem por um instante sequer. Por muitos anos, querido leitor, que ainda tenhas de viver, há de chegar um dia, e nesse dia uma hora, que te será a última. Tanto para mim que escrevo, como para ti que lês este livro, está decretado o dia, o instante, em que nem eu poderei mais escrever, nem tu ler. Quem é o homem que viverá e não verá a morte? Salmos capítulo 89. Está proferida a sentença. Nunca existiu homem tão nécio que se julgasse isento da morte. O que sucedeu a teus antepassados também sucederá a ti. De quantas pessoas que no princípio do século passado viviam em tua pátria, nenhuma existe com vida. Até os príncipes e monarcas deixarão este mundo. Não subsistirá deles mais que um mausoléu de mármore com inscrição pomposa, que somente serve para nos patentear que dos grandes deste mundo só resta um pouco de pó resguardado por aquelas lajes. São Bernardo pergunta: dize-me, onde estão os amadores do mundo? E responde: nada deles resta, senão cinzas e vermes. É mister, portanto, que não procuremos essa fortuna perecedora, mas a que não tem fim, já que nossas almas são imortais.
De que te serviria ser feliz neste mundo, ainda que a verdadeira felicidade não se pode encontrar numa alma que vive afastada de Deus, se depois tens de ser desgraçado eternamente? Já tens preparado tua casa a teu gosto, mas reflete que cedo terás de deixá-la para ir apodrecer numa cova. Talvez alcançaste uma dignidade que te torna superior aos outros, mas a morte virá e te igualará aos mais vis plebeus deste mundo. Afetos e súplicas. Infeliz de mim, que durante tantos anos só pensei em ofender-vos, ó Deus de minha alma. Passaram-se já esses anos. A minha morte talvez esteja próxima, e não acho em mim senão remorso e arrependimento. Ah, Senhor, tivesse eu sempre vos servido. Quão insensato fui! Em tantos anos de vida, não adquiri méritos para outra vida, mas ao contrário, me endividei para com a justiça divina. Meu amado Redentor, dai-me agora luz e ânimo para acertar minhas contas. Talvez a morte não esteja longe. Quero preparar-me para esse momento decisivo da minha felicidade ou da minha desgraça eterna. Mil graças dou-vos por ter desesperado até agora por mim. Já que me haveis dado tempo para remediar o mal cometido, aqui estou, meu Deus. Dizei-me o que desejais que faça por vós. Quereis que me arrependa das ofensas que vos fiz? Arrependo-me delas e as detesto de toda a minha alma. Quereis que empregue em amar-vos os anos e os dias que me restam de vida? Pois bem, assim o farei, Senhor. Ó meu Deus, já no passado mais de uma vez formei esta mesma resolução, mas minhas promessas se converteram depois em outros tantos atos de infidelidade. Não, meu Jesus, não quero mostrar-me ingrato a tantos benefícios que me dispensastes. Se agora, pelo menos, não mudar de vida, como é que na hora da morte poderei esperar perdão e alcançar a glória? Tomo, pois, nesta hora, a firme resolução de dedicar-me verdadeiramente ao vosso serviço. Mas vós, Senhor, ajudai-me e não me abandoneis. Já que não me abandonastes quando vos ofendi, espero com maior confiança vosso socorro agora que estou resolvido a sacrificar tudo para vos agradar. Permitir que vos ame, ó Deus digno de infinito amor. Recebei o traidor que, arrependido, se prostra a vossos pés e vos pede misericórdia. Amo-vos, meu Jesus, de todo o meu coração, e mais que a mim mesmo. Sou vosso, disponde de mim e de tudo que me pertence, como vos aprouver. Concedei-me a perseverança em vos obedecer, dai-me vosso amor e fazei de mim o que quiserdes. Maria, mãe, refúgio e esperança minha, a vós me recomendo, a vós entrego minha alma, rogai a Jesus por mim. Ponto 2. É certo, pois que todos fomos condenados à morte. Todos nascemos, disse São Cipriano, com a corda ao pescoço, e a cada passo que damos mais nos aproximamos da morte. Meu irmão, assim como foste inscrito no livro do batismo, assim um dia o serás no registro dos mortos. Assim como às vezes mencionas teus antepassados, dizendo, meu pai, meu tio, meu irmão, de saudosa memória, o mesmo dirão de ti e teus descendentes. Como muitas vezes tens ouvido planger os sinos pela morte dos outros, assim outros ouvirão que os tocam por ti. Que dirias de um condenado à morte que se encaminhasse ao patíbulo galhofando e rindo-se, olhando para todos os lados e pensando em teatros, festins e divertimentos? E tu, neste momento, não caminhas também para a morte? E em que pensas? Contempla nessas sepulturas teus parentes e amigos, cuja sentença já foi executada. Que terror se apodera de um condenado quando vê seus companheiros pendentes da forca e já mortos. Observa esses cadáveres. Cada um deles diz, ontem a mim, hoje a ti. O mesmo te repetem, todos os dias, os retratos de teus parentes já falecidos, os livros, as casas, os leitos, as roupas que deixaram. Que loucura extrema! Não pensar em ajustar as contas da alma e não aplicar os meios necessários para alcançar uma boa morte, sabendo que temos de morrer, que depois da morte nos está reservada uma eternidade de gozo ou de tormento, e que desse ponto depende o sermos para sempre felizes ou desgraçados. Temos compaixão dos que morrem repentinamente e não se acham preparados para a morte, e contudo não tratamos de nos preparar, a fim de não nos acontecer o mesmo. Cedo ou tarde, quer estejamos apercebidos, quer de improviso, pensemos ou não na morte, ela há de vir. E a toda hora, a cada instante nos vamos aproximando do nosso patíbulo, ou seja, da última enfermidade que nos deve tirar deste mundo. Em cada século, as casas, as praças, as cidades enchem-se de novos habitantes. Os antigos estão no túmulo. Assim como para estes passaram os dias da vida, assim virá o tempo em que nem tu nem eu, nem pessoa alguma das que vivemos atualmente, existirá na terra. Todos estaremos na eternidade que será para nós ou intermino dia de gozo ou noite eterna de tormentos. Não há aqui meio termo.
É certo, e é de fé que um ou outro destino nos espera. Afetos e súplicas, meu amado Redentor, não me atreveria a aparecer diante de vós, se não vos visse pregado à cruz, despedaçado, escarnecido e morto por minha causa. Grande é minha ingratidão, porém maior é ainda vossa misericórdia. Muito grandes foram meus pecados, maiores são vossos méritos. Em vossas chagas, em vossa morte ponho minha esperança. Mereci o inferno desde o primeiro momento do meu pecado, e apesar disso voltei a ofender-vos 1000 e 1000 vezes. E vós não só me haveis conservado a vida, mas com extrema bondade e amor me oferecestes o perdão e a paz. Como posso recear que me afasteis agora que vos amo, e que não desejo senão vossa graça? Sim, amo-vos de todo o coração, ó meu Senhor, e meu único anseio é amar-vos. Adoro-vos, e pesa-me de ter-vos ofendido, não tanto porque mereci o inferno, como por ter desprezado a vós, meu Deus, que tanto me amais. Abri, pois, meu Jesus, o tesouro de vossa bondade, e acrescentai misericórdia à misericórdia. Fazei com que eu não torne a ser ingrato para convosco, e mudai completamente o meu coração, a fim de que seja todo vosso, e inflamado sempre pelas chamas do vosso amor, já que outrora vos menosprezou, preferindo os vis prazeres deste mundo. Espero alcançar o paraíso, para vos amar sempre. E ainda que ali não poderei tomar lugar entre os inocentes, colocar-me-ei ao lado dos penitentes, desejando entre estes amar-vos mais que os inocentes. Para a glória da vossa misericórdia, veja o céu como arde em vosso amor um pecador que tanto vos ofendeu. Tomo hoje a resolução de entregar-me todo a vós e de só pensar em vos amar. Ajudai-me com vossa luz e graça, a fim de que cumpra este desejo, inspirado também por vossa bondade. Ó Maria, Mãe da perseverança, alcançai-me a graça de ser fiel à minha promessa. Ponto 3. A morte é certa. Tantos cristãos sabem-no, o creem, o veem e, entretanto, vivem no esquecimento da morte como se nunca tivessem de morrer. Se depois desta vida não houvesse nem paraíso nem inferno, seria possível pensar menos na morte do que se pensa atualmente? Daí procede a má vida que levam. Meu irmão, se queres viver bem, procura passar o resto dos teus dias sem perder de vista a morte. Quanto aprecia com acerto as coisas e dirige suas ações sensatamente aquele que as aprecia e dirige pela ideia de que deve morrer. A lembrança da morte, disse São Lourenço Justiniano, desprende o coração de todas as coisas terrenas. Todos os bens do mundo se reduzem a prazeres sensuais, riquezas e honras. 1 Jó 2,16. Aquele, porém, que considera que em breve não será mais que ó, e que embaixo da terra servirá de pasto aos vermes, despreza todos esses bens. Foi efetivamente pensando na morte que os santos desprezaram os bens terrestres. Por este motivo, São Carlos Borromeu conservava sobre sua mesa um crânio humano. Tinha a morte continuamente diante dos olhos. O cardeal Barônio tinha gravado no anel esta inscrição: Memento mori. Lembra-te que tens de morrer. O venerável Père Juvenal Ancina, bispo de Saluzzo, gravara numa caveira estas palavras: Fui o que és, serás o que sou. Um santo ermitão, a quem perguntaram na hora da morte, porque se mostrava tão contente, respondeu: Tantas vezes tive a morte diante dos olhos, que agora, quando se aproxima, não vejo coisa nova. Que loucura seria a de um viajante que só cuidasse de ostentar luxo e grandezas nas localidades por onde teria de passar, sem pensar sequer que depois teria de viver miseravelmente no lugar onde durante toda a sua vida ia residir. E não será igualmente demente aquele que procura ser feliz neste mundo, onde são poucos os dias que tem de passar, e se arrisca a ser desgraçado no outro, onde viverá eternamente? Quem pede emprestado um objeto, pouca afeição lhe pode ter, porque sabe que em breve o tem de restituir. Os bens da terra são todos dados de empréstimo. É, pois, grande loucura tomar-lhes afeição, porque dentro de pouco tempo temos de abandoná-los. A morte de tudo nos privará. Todas as nossas propriedades e riquezas acabar-se-ão com o último suspiro, com o funeral, com o trajeto ao túmulo. A casa que mandaste construir passará às mãos de outrem. O túmulo será morada do teu corpo até ao dia do juízo, depois do qual passará ao céu ou ao inferno, onde tua alma já lhe terá precedido. Afetos e súplicas. Tudo, portanto, se há de acabar para mim na hora da morte, nada me restará, meu Deus, senão o pouco que fiz por vosso amor, que estou esperando, que a morte venha e me encontre no estado miserável de culpas em que me acho atualmente. Se morresse neste momento, bem inquieto ficaria e bem aflito quanto à vida passada.
Não, meu Jesus, não quero morrer assim. Agradeço-vos por me terdes dado tempo para amar-vos, chorar os meus pecados. Quero começar desde já. Pesa-me de todo o coração o ter-vos ofendido, e amo-vos sobre todas as coisas, suprema bondade, mais que a minha própria vida. Dou-me todo a vós, meu Jesus. Abraço-vos, vos aperto ao coração, e desde este momento vos recomendo minha alma. Salmos capítulo 31. Não quero esperar para vô-la dar até ao momento em que se lhe ordene sair deste mundo. Não quero guardar minha súplica para quando me chamardes. Ó Jesus, sede para mim, Jesus. Salvai-me agora, perdoai-me e concedei-me a graça do vosso amor. Quem sabe se esta consideração que hoje leio seja o último aviso que me dais e a derradeira misericórdia para comigo? Estendei a vossa mão, meu amor, e fazei-me sair da minha tibieza. Dai-me eficaz fervor e amorosa obediência a tudo que quereis de mim. Ó Pai eterno, pelo amor de Jesus Cristo, concedei-me a santa perseverança e o dom de amar-vos durante o resto da minha vida. Ó Maria, Mãe de misericórdia, pelo amor que tendes ao vosso Jesus, alcançai-me estas duas graças, a perseverança e o amor. Consideração 5. Incerteza da hora da morte. Estai prevenidos, porque na hora em que menos pensais virá o Filho do Homem. Lucas capítulo 12:40. Ponto 1. É certíssimo que todos devemos morrer, mas não sabemos quanto. Nada há mais certo que a morte, diz idiota, porém nada mais incerto que a hora da morte. Meu irmão, estão fixados ano, mês, dia, hora e momento em que terás que deixar este mundo e entrar na eternidade. Porém nós o ignoramos. Nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de estarmos sempre bem preparados, nos disse que a morte virá como um ladrão, oculto e de noite. Outras vezes nos exorta a que estejamos vigilantes, porque quando menos o esperamos, virá ele a julgar-nos. Lucas capítulo 12:40. Disse São Gregório que Deus nos oculta, para nosso bem, a hora da morte, a fim de que estejamos sempre preparados para morrer. Disse São Bernardo, a morte pode levar-nos em qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso, se queremos morrer bem e salvar-nos, é preciso que a estejamos esperando em qualquer tempo ou lugar. Ninguém ignora que deve morrer, mas o mal está em que muitos veem a morte a tamanha distância que a perdem de vista. Mesmo os anciãos mais decrépitos e as pessoas mais enfermas não deixam de alimentar a ilusão de que hão de viver mais 3 ou 4 anos. Eu, porém, digo o contrário. Devemos considerar quantas mortes repentinas vemos em nossos dias. Uns morrem caminhando, outros sentados, outros dormindo em seu leito. É certo que nenhum deles julgava morrer tão subitamente no dia em que morreu. Afirmo, ademais, que de quantos no decorrer deste ano morreram em sua própria cama, e não de repente, nenhum deles imaginava que devia acabar sua vida neste ano. São poucas as mortes que não chegam inesperadas. Assim, pois, cristão, quando o demônio te provoca a pecar, pretextando que amanhã confessarás, dize-lhe: quem sabe se não será hoje o último dia da minha vida? Se esta hora, se este momento, em que me apartasse de Deus, fosse o último para mim, de modo que já não restasse tempo para reparar a falta que seria de mim na eternidade. Quantos pobres pecadores tiveram a infelicidade de ser surpreendidos pela morte ao recriarem-se com manjares intoxicados e foram precipitados no inferno? Assim como os peixes caem no anzol, assim são colhidos os homens pela morte no momento ruim. O momento ruim é exatamente aquele em que o pecador ofende a Deus. Diz o demônio que tal desgraça não nos há de suceder, mas é preciso responder-lhe: e se suceder, que será de mim por toda a eternidade? Afetos e súplicas. Senhor, não é este o lugar em que me devia achar agora, mas sim no inferno, tantas vezes merecido por meus pecados. Mas São Pedro me adverte que Deus nos espera com paciência e amor, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se convertam à penitência. Por isso, meu Deus, tivestes paciência extremada para comigo e me suportastes. Não quereis que me perca, mas que, arrependido e penitente, me converta a vós. Sim, meu Senhor, retorno a vós, prostro-me a vossos pés e peço misericórdia. Para me perdoardes, Senhor, é preciso grande e extraordinária misericórdia. Salmos capítulo 51. Porque vos ofendi com pleno conhecimento do que fazia. Outros pecadores também vos ofenderam, mas não dispunham das luzes que me outorgastes. Apesar disso, mandais que me arrependa de minhas culpas e espere o vosso perdão. Pesa-me, meu querido Redentor, de todo o coração de vos ter ofendido, e espero perdão pelos merecimentos de vossa paixão. Ó meu Jesus, que sois inocente, que quisestes morrer qual réu na cruz,
e derramar todo o vosso sangue para lavar minhas culpas. Ó sangue inocente, lavai as culpas de um penitente. Ó Pai eterno, perdoai-me por amor a Cristo Jesus. Atendei-lhe as súplicas agora que, como meu advogado, intercede por mim. O perdão, porém, não me basta, ó Deus digno de amor infinito. Desejo ainda a graça de amar-vos.